Estou recebendo aqui nos estúdios da TV UAI o professor José do Carmo Araújo, historiador, professor, que vai falar sobre a história do serviço oncológico, né, o tratamento do câncer aqui na cidade. Dizem que filho feio não tem pai, né? Um ditado popular, filho feio não tem pai. Mas quando o filho é bonito, aí tem muitos pais. Então, ficou essa polêmica, várias pessoas reivindicaram para si a primeira história, o começo, enfim, ser o pai do tratamento oncológico, quem é que trouxe, quem é que está trazendo, quem não está. E o Zé do Carmo nos procurou para falar sobre a história desse tratamento oncológico aqui na cidade. Zé do Carmo, seja bem-vindo aqui, boa tarde, prazer recebê-lo. Boa tarde, Júlio, boa tarde, Yassin, boa tarde, telespectadores da TV UAI, Sebastião Moro e o Sebastião Esteves, que está me acompanhando aqui no estúdio. É muito importante que façamos os esclarecimentos necessários para que a população não fique aí à mercê de informações que não são corretas e que de informações também de que apenas uma pessoa ou apenas um grupo foi responsável pelo tratamento do câncer UBA. É de conhecimento de todos. Em 2010, no final de 2010, eu fui acometido por um câncer raro de fígado e um câncer que me causou assim, um desgaste muito intenso no organismo. Um tipo de câncer que normalmente as pessoas não viviam mais do que 2 meses, porque era um tipo muito agressivo. E eu passei um período internado no Hospital Santa Isabel. E no mês de janeiro fui transferido para Juiz de Fora. Fiquei 2 meses no Hospital Juiz de Fora, vendo a possibilidade de um tratamento do meu câncer, porque até então não tinha condições de ser um tratamento venal. Aí foram buscando alternativa e nesse decorrer desse tempo eu fiquei 2 meses hospedado praticamente no hospital, porque eu não tomava muitos remédios, só tomava dipirona e no meu caso estava sendo estudado pelo médico Dr. Leonardo Vieira, que era um médico do Ascôncio, onde eu fiquei internado. E ali eu pude perceber as dificuldades que as pessoas tinham de informações, porque eu fiquei 2 meses internado no hospital, lá eu vi todas as situações dentro daquele momento ali. Saindo do hospital, eu encontrei o professor Joaquim e falei para ele, professor, ele foi me fazer uma pergunta, nós temos que ver a situação do pessoal que está fazendo tratamento em UBA. Eu tive todo o apoio, por fato de ser uma pessoa muito conhecida, tive todo o apoio, tive toda a assistência necessária. Mas só que 99% das pessoas não têm a mesma assistência necessária, não sabem quais são os seus direitos. Aí nós eu conversei com o professor Joaquim, logo em seguida eu assentei com o Antônio Pondé e com o Alessandro, que tinha muito amigo, participava de vários movimentos. Falei, conversei com o professor Joaquim, nós vamos montar um grupo aqui de apoio aos pacientes do câncer, o GRAPAC. Aí conversamos sobre essa possibilidade e fomos no programa do Sindicato Rural e fizemos o anúncio no programa do Sindicato Rural da necessidade de montar um grupo para dar assistência total. Aí chegou várias pessoas, o Sebastião e tantas outras pessoas vieram participar conosco e um grande número de pessoas, Júlio, que estavam com problema naquela época. Aí fomos até a direção do Sindicato Rural, pedimos o espaço para que fizéssemos uma reunião e ali conseguimos reunir um número significativo de pessoas, cada um contando a sua história. Outros faziam tratamento em Muriaé, outros faziam tratamento em Belo Horizonte, tratamento em São Paulo, e a gente viu que eram inúmeras as dificuldades. E na oportunidade, contamos também com a ajuda e orientação da Cacá e do Manuel Maurício, que tinham sido os fundadores do Núcleo do Câncer. Então, no decorrer dessas conversações todas, nós entendemos que tinha que reivindicar um tratamento para o UBA. Foi até motivo de muita chacota, né? De muita gente aí. Fizeram chacota porque quando nós falamos que ia tentar fazer o tratamento em UBA. Lógico que eu pesquisei, procurei informações que o tratamento poderia acontecer em UBA, que tinha uma portaria que autorizava a extensão do tratamento. Aí nós iniciamos, então formamos esse grande grupo, com uma estrutura gigantesca para início da coleta de assinaturas. Aí formalizamos a coleta de assinaturas para o tratamento do câncer. Precisava de quantas? Não, o máximo possível que nós conseguimos. Aí começamos a montar a estrutura. Aí pedimos a ajuda ao Rui Gonçalves Leite. O Rui era presidente da ACIL e presidente do ROT. Aí o Rui se prontificou em nos ajudar. Pedimos a ACIL e o Intercind. Aí veio a ACIL e o Intercind. E fomos
pedindo às instituições. Eu era membro do Rotary, aí o Rotary cerrou fileira junto conosco e fomos montar a estrutura. Aí montamos a estrutura, mas aí, e dinheiro? Nós não tínhamos dinheiro. Aí nós íamos fazer camisas, mandar confeccionar os blocos para assinatura, para as assinaturas. Então, assim, era uma estrutura gigantesca. Aí o que nós fizemos? O Giló, o Gabriel, nos deu a logomarca do Grapac. O Giló pegou e falou assim, eu posso dar logomarca. Aí o Giló contribuiu com a logomarca. Aí as empresas, como nós vamos ajudar? Falei, camisas. Aí as empresas começaram a doar camisas, para a gente poder montar aquela estrutura. Outra empresa doou tudo do polo moveleiro e do comércio, aí doou os blocos. Aí eu mando fazer o bloco na gráfica. Aí nós mandamos fazer os blocos. Aí começou, e a estrutura foi crescendo. Pra você ter uma ideia, o primeiro café que nós fizemos em Ubá, para as pessoas que eram voluntários, foi um café de 600 pessoas. Tinha 600 voluntários diretos nessa estrutura toda. Aí você imagina como é que é manter uma estrutura dessa sem dinheiro. Nós tínhamos fundado o grupo, mas não tínhamos registrado ainda, nós não tínhamos conta bancária, não tinha nada. Começou as contribuições das pessoas. Eu não posso deixar de dizer a Oswaldina e a família dela, por exemplo. Eles davam café, a gente tomava o café quando ia para o calçadão para fazer coleta de assinaturas, nós iniciamos pelo calçadão. Ela dava, além de dar o café lá na casa dela, ajudava também, levava o café lá no calçadão. Então ela deu essa contribuição e não foi café para uma pessoa nem duas, não. Era 30 pessoas, 40. Aí precisavam de uma barraca. A barraca, porque a gente não podia pegar sol, porque eu fazia quimioterapia de 12 em 12 horas, todos os dias. E as pessoas que faziam quimioterapia não podiam permanecer no sol por um longo período. Aí os os meninos do Tãozinho, emprestaram a barraca. E a Unimed também se prontificou. Quando não podia, não podia, o outro emprestava, porque lógico que são instituições que necessitam das barracas. Aí a Unimed entra mas o Tãozinho com as barracas. Aí, como eu disse, a Oswaldina com a família, aí dava o lanche e ajudava. O Palhaço Treme-Treme, eu vou fazer o seguinte, já falecido. O Palhaço Treme-Treme falou assim, eu não tenho dinheiro para dar um dinheiro para vocês, mas eu posso dar algodão doce para ajudar a atrair os pais das crianças para aqui. Dá algodão doce no sábado de manhã, aí para a criançada, aí os pais iam, assinavam. E assim foi, começou a crescer. Aí as cidades aderiram na microrregião de Ubá. E nessa estrutura toda, aí o doutor Itamar nos ajudava atendendo as pessoas, os estudantes do curso de enfermagem da ETAL, ajudava acompanhando a gente para pressão, oferir pressão, fazer o teste de glicose. E mais os funcionários que não estavam trabalhando no sábado ou durante o dia da prefeitura, enfermeiros do PSF, todo mundo resolveu participar conosco, abraçar a causa. Aí chegou o exame de mamografia, então foi assim, foi um grupo muito grande. Aí, quando nós coletamos mais de 60 mil assinaturas em Ubá, aí eu procurei o Dr. Cleverson, que era o diretor da colônia Padre Damião, Cleverson Morqueiros, e falei, nós temos um projeto e nós precisamos do seu apoio agora. Já colhemos mais de 60 mil assinaturas, vamos continuar a coleta de assinaturas. E procurei o Reginaldo, o irmão do Dr. Ricardo, Reginaldo, que era secretário de saúde em Rio Pomba. E ele era o coordenador do secretariado. Eu falei, Reginaldo, o projeto que nós temos é esse. E o Reginaldo falou, não, nós estamos juntos com vocês. Aí eu disse, mas tem uma portaria que possibilita ter extensão do tratamento para o Ubá. Falei com o Reginaldo. Aí entra a figura do Galvão, funcionário do Regional de Saúde. O Galvão conseguiu localizar essa portaria. E assim foi formando a equipe, as pessoas foram chegando e nós fomos organizando. Quando nós concluímos mais de 100 mil assinaturas, nós tínhamos mandado fazer bloco para mais de 100 mil assinaturas. Quando preencheu todos os blocos, não deu mais assinaturas porque a exigência era acima de 18 anos. Porque se fosse 16 anos naquela época, nós tínhamos colhido mais de 200 mil assinaturas. Porque a juventude nos ajudou também. E todas as pessoas vieram nos ajudar. Aí a coleta de assinaturas chegou a mais de 100 mil. Aí o Saulo Coelho me ligou. Como é que você está passando? Você precisa de alguma coisa aqui na Santa Casa? Nós estamos à disposição. Você está precisando de alguma coisa de imediato? Eu falei, Saulo, precisamos sim. Porque o Saulo veio no lançamento da coleta de assinaturas. Eu preciso que você nos leve até a presidência da FEMIG em Minas Gerais. Ele falou, que dia que você quer? Eu falei, o dia que você marcar. Ele ligou para o doutor Antônio de Barros Martins, conhecido como Foguinho, que era o presidente da FEMIG. Isso tudo no ano de 2012. Marcou.
Aí foi eu, o professor Joaquim e o Geninho, que era perito da Polícia Civil, para reunir com a direção da FEMIG estadual. Chegou lá, nós apresentamos a proposta. Ficamos a parte da manhã toda, apresentamos a proposta, e o doutor Antônio Carlos Foguinho, conhecido como Foguinho, falou, não, tem viabilidade sim, mas vocês têm que trazer mais informações. Aí eu voltei para nós começamos a reunir mais informações, mais dados, e enviando os dados para o doutor Antônio Carlos. Aí veio veio a má vontade política de algumas pessoas que a gente precisava que estivesse junto conosco. Aí a coisa começou a caminhar, mas não da forma que devia. Começou a ser mais lento. Começou mais lento, mas a gente continuou as negociações com a FEMIG em Belo Horizonte. O deputado Disseu, o ex-prefeito Disseu, nos procura em 2014, dizendo que tinha interesse em encerrar a fileira conosco. Isso já é lá depois que o projeto tinha sido apresentado à FEMIG em Belo Horizonte. E ali ele assinou um termo, não, eu quero ser parceiro de vocês. Aí ele assinou um termo com o professor Joaquim, que era o presidente do GRAPAC naquela oportunidade, e com toda a direção. Eu quero ser parceiro de vocês. Então eu não estou vindo aqui para tirar mérito de ninguém e nem vim aqui para confrontar ninguém. Vou contar a verdadeira história. Aí o que aconteceu? Ele assinou lá um termo de parceria com o GRAPAC, ele era pré-candidato, foi eleito. Sendo eleito deputado, ele realmente montou um projeto, mas um projeto para o Hospital São Vicente. Ele montou o projeto para o Hospital São Vicente. E ali começou as tratativas que vocês acompanharam, através do Hospital São Vicente. O Hospital de São Vicente fez a doação do terreno, e ali a coisa começou a andar. Para nós, do GRAPAC, o importante era o tratamento em Iubá. Nós não fazíamos questão, eu também não tenho ego exacerbado, nem tenho isso. Vocês me conhecem, sabem muito bem que eu não tenho essa coisa de ego de ser. Começou as tratativas lá no Hospital São Vicente, teve toda a doação, e eu comecei a acompanhar. Só que no ano passado, em agosto do ano passado, a obra no Hospital São Vicente se tornou inviável por conta do meio ambiente. Ela foi embargada. Né? Foi embargada por conta do meio ambiente. Eu fiquei sabendo que a obra ia ser embargada por conta do meio ambiente. Procurei, lá na colônia Padre Damião, o Claudinei Campos, que era o diretor, e procurei o Adelto. Contei a história para os dois. Falei, o Adelto e Claudinei, nós apresentamos uma proposta para a FEMIG em 2012. Por que não pode trazer esse tratamento para aqui agora? Porque é inviável o tratamento lá por conta do meio ambiente. Aí o Claudinei, mas o Adelto falou assim, eu vou fazer uma consulta. Eu peguei e falei com eles a respeito, tudo técnico, não tem interferência política. É bom que ressalte. Nenhum dos membros da FEMIG, nem tanto de Iubá quanto de Belo Horizonte, tem envolvimento direto com a política. Ele falou, vou fazer uma consulta então. Mas antes dele fazer a consulta, ele chamou o pessoal da fundação, o Dr. Sérgio, juntamente com a equipe, para vir conhecer o espaço da colônia Padre Damião e para uma possível parceria. Ali não ficou acertado que teria uma parceria, uma possível parceria, porque eles tinham que remeter isso a Belo Horizonte. Sim. Na visita técnica, tem as fotografias da visita técnica aqui, eu fiz o registro fotográfico de tudo. Eu tenho mais de 500 fotos tiradas ao longo desses anos todos. Aí nessa visita técnica do Dr. Sérgio Henriques, mais uma equipe da Fundação e mais uma equipe de Belo Horizonte, que é uma visita de reconhecimento, esteve presente eu e Sebastião. Eles não convidaram. Aí ele me apresentou para o pessoal de Belo Horizonte e falou assim, esse aqui que apresentou a proposta para que o tratamento fosse na FEMIG. O Claudinei, mas o Adelto falaram. E ali nós acompanhamos, tirei as fotos, ainda brinquei. Vou tirar as fotos, porque no futuro ninguém poderá falar que o projeto é de político A ou B. E ali assim fez. Eu guardei as fotografias comigo e começou o desdobramento de tudo isso logo em seguida. O doutor Fábio Bacarete, mas o doutor André Luiz Moreira dos Anjos, o doutor Fábio Bacarete, na época, em setembro, presidente da FEMIG. Hoje secretário Hoje de saúde. Secretário. E o André Luiz Moreira dos Anjos, chefe de gabinete dele. Aí o doutor Sérgio Henriques enviou... Que é diretor da Fundação. Da Fundação Cristiano Varela, enviou um ofício e um plano de trabalho para o doutor Fábio Bacarete, que era o presidente da FEMIG. Ele
leu o plano juntamente com o seu chefe de gabinete, André Moreira dos Anjos. Estou dando o nome de todas as pessoas, que é muito importante dar o nome das pessoas, porque muita gente fala, mas não dá nome de ninguém. Aí o que aconteceu? O doutor Fábio Bacaretti remeteu um ofício para o Claudinei e para o Adelto, pedindo a autorização em Ubá e se eles estavam de acordo com o plano de trabalho que for apresentado pela Fundação Cristiano Varela. Eles prontamente deram o aceite e começou ali as visitas técnicas para montar toda a estrutura. Chegou o final do... Aí vazou essa coisa na eleição. Vocês lembram muito bem. Sim. Aí vazou porque não tinha como, né? Um hospital aberto, um monte de visitas de pessoas lá, vazou que a Fundação estava negociando com a FEMIG, que um projeto do Grapá que tinha apresentado lá em 2012 ao doutor Antônio Carlos Moreira, de Barros Martins Foguinho, que era o presidente da FEMIG na época. Aí vazou a informação e todo mundo começou a usar na campanha política. Como eles não queriam envolvimento político, eles deram uma esfriada, porque todo mundo estava falando que o projeto era deles. Deram uma esfriada no decorrer da campanha. Ao término da campanha, retoma novamente as negociações. Claudinei Campos, Adelto Barbosa e Dr. Fábio Bacaretti. E aí foi a apresentação de documentos e as negociações de como seria feito o termo de cessão de uso. Isso, foi o termo que foi assinado lá. Foi o termo que foi assinado. Porque a Fundação queria a doação completa e não poderia acontecer a doação, então as negociações foram caminhando. Chegou o final do ano, lógico que no final do ano ninguém ia negociar, retoma as negociações em janeiro. Todas as negociações com o quadro técnico. As únicas pessoas que fora de quadro técnico da FEMIG e da Fundação que participaram foi eu e o Sebastião. Nós fomos como convidados, porque na época nós estivemos juntos no GRAPAC, montando toda essa estrutura que eu lhe falei. Aí o que aconteceu? A coisa começou a caminhar, as partes foram se entendendo. Quando foi no mês de março, o doutor Fábio Bacaretti, ele é promovido ao cargo de secretário e o André ao secretário adjunto. Toma posse a Renata Leles. Aí o que acontece? O Claudinei, novamente, faz um ofício pedindo uma reunião com a Renata Leles, presidente da FEMIG, para apresentar as tratativas que estavam em encaminhamento para um acordo entre a Fundação e a FEMIG. A doutora Renata recebeu o Claudinei, juntamente com a equipe, o Claudinei e o Adelto, juntamente com a equipe da Fundação, lá na cidade administrativa, e ali foi celebrado a continuidade do acordo e a apresentação de outros documentos. Aí começa ali. Nessa reunião em Belo Horizonte, foi o doutor Sérgio Henrique, juntamente com o Carlos, representando o Adelto, e lá foi a Renata, juntamente com a doutora Luciene Carvalhais, lá em Belo Horizonte. Aí essas pessoas se organizaram e retomaram. No mês de junho, a Renata vem ao bar, juntamente com a doutora Luciene, para conhecer a sede da FEMIG e informar o prefeito e o secretário de saúde que o acordo ia ser celebrado entre a Fundação Cristiano Varela e a FEMIG para que o tratamento oncológico acontecesse lá na colônia Padre Damião. A partir daí, essa equipe de técnicos, sem o comando de ninguém, porque eu ouvi várias vezes, eu falei isso, eu falei aquilo, eu mandei fulano fazer. Essa equipe de técnicos da Fundação, juntamente com a equipe de técnicos da FEMIG, deram continuidade à organização de todos os documentos. A Renata veio, o Leles veio ao bar, informou o prefeito. No mês de julho, reuniu o doutor Fábio Bacaretti, secretário de saúde, o seu chefe de gabinete André, a Renata Leles e a doutora Luciene Carvalhais com o governador e apresentaram o projeto final. Em mês de julho, no final de julho, o governador Romeu Zema não só autorizou a parceria, como se prontificou e via ao bar assinar o ato em Ubá, como aconteceu, e vocês fizeram a cobertura lá. E aí veio o bar, fizeram a cobertura, fizeram a assinatura, e foi o último ato do Claudinei, como diretor da FEMIG em Ubá,
porque o Claudinei recebeu uma promoção também para ir para os hospitais da FHEMIG em Barbacena, o último ato do Claudinei. Então, portanto, ô Júlio, foi exatamente isso que aconteceu. É isso que aconteceu. E os recursos, e a emenda parlamentar do ex-deputado, foi uma emenda parlamentar para ser investida na construção do hospital. Aliás, uma emenda parlamentar para a compra de insumos para compensar o investimento que a Fundação faria lá no Hospital São Vicente. O terreno foi devolvido no decorrer do ano passado, porque é por conta da inviabilidade de acontecer o tratamento lá, e foi retomada o projeto antigo do GRAPAC, que na verdade só idealizou, porque contou com as parcerias do Polo Moveleiro, as empresas, os RH de todas as empresas pegavam conosco o bloco e levavam para os funcionários assinar dentro da empresa. Os comércios, deixa o bloco aqui no comércio que nós demos a contribuição, a Circo deu a contribuição. Como eu disse, aí veio o doutor Paulo Laroca, a quimioterapia ela afeta muito a visão, ela costuma dar até catarata precoce, como aconteceu com algumas. Aí nós procuramos o doutor Paulo, nós estamos fazendo isso, esses movimentos aqui, nós vamos precisar da ajuda do senhor. Ele atendia gratuitamente, e nem queria que falasse, mas eu estou revelando aqui hoje. Então ele deu suporte ao GRAPAC. Tinha a ETAL, os estudantes da ETAL, que eram de enfermagem, nos ajudaram, bem como os funcionários da prefeitura. A PAI, nós fizemos vários cafés, vários almoços na PAI. Aí a PAI, através do Norton, do Luciano, do Sandro Mota, fica à disposição para vocês fazerem os cafés e o almoço aqui para interagir. Era café com 600 pessoas e almoço com 400 pessoas. Como eu disse anteriormente, aí tinha lanche, porque a gente não podia ficar muito tempo sem alimentar, porque estava fazendo quimioterapia. Mas você vai levar lanche para a rua? Aí entra a Valdina com a família dela. Então, todas as pessoas contribuíram de uma forma ou de outra. Mas as pessoas que ajudaram a montar essa estrutura, com polo, com tudo, sem contar as cidades vizinhas. Foram mais de 40 mil assinaturas na cidade vizinha. As pessoas da cidade vizinha que vinham aqui. Aí eu digo para você o seguinte, como é que a gente pode dizer que esse tratamento oncológico em Ubá é de uma pessoa ou de um grupo político, sendo que não teve política? Teve políticas públicas, porque quem tratou disso tudo foram técnicos. O Dr. Cleves era funcionário de carreira do Estado, então ele tratou como técnico. O Reginaldo, ele tratou como técnico. Então, todas as pessoas que estiveram envolvidas como técnicos. E, para além de tudo isso que eu estou lhe falando, as pessoas que se auto-intitulam dono que o projeto do oncológico é deles, que eles que foram responsáveis pelo oncológico, sequer tiveram acesso, tanto o Dr. Fábio Bacaretti, quanto a Renata Leles, quanto o Dr. Luciano Carvalhais, quanto o Dr. André e o governador. Foi tudo tratado de forma técnica. Eu tinha todas as fotografias e eu fui orientado assim, você pode tirar todas as fotografias para ser utilizado no futuro. Mas você não pode falar absolutamente nada com ninguém. Então, acompanhei eu e o Sebastião e eu informei o professor Joaquim e as pessoas do GRAPAC que estava acontecendo todas essas tratativas, mas que ficassem entre a gente para evitar possível uso político. E mesmo com todas as tratativas em andamento, teve pessoas que ofereceram terreno no bairro das Palmeiras, teve pessoas que ofereceram terreno lá no Corte Grande, teve pessoas que ofereceram terreno em vários outros lugares, na tentativa de viabilizar o tratamento na FHEMIG, já com as negociações todas em andamento. Então, as pessoas de Ubá sequer tiveram acesso à equipe técnica, que é o Dr. Fábio Bacaretti, que é a Renata Leles, o André Luiz Moreira dos Anjos e a doutora Luciene Carvalhais, ninguém tinha acesso. E, por sinal, não se conheciam pessoalmente e eles nunca ouviram falar dessas pessoas que se titulam aqui donos do tratamento oncológico em Ubá. Foi um dos maiores atos coletivos que já teve na história de Ubá e da região. Eu contei isso para o governador, eu falei com o governador meu Zema naquele dia, falei com Renata e falei com o Fábio, e nós conversamos também com o Dr. Sérgio, conversamos. Aí eles falaram, que história fantástica. Eu falei, reuni um grupo de pessoas doentes, com mais um grupo de pessoas voluntárias, e idealizaram o tratamento em Ubá, que foi motivo de chacota inicialmente, e nós não podemos deixar de agradecer essas pessoas. Então, toda a minha gratidão a vocês da imprensa, toda a minha gratidão, porque sem a imprensa não teriam como
nós caminharmos. Toda a minha gratidão a todas as empresas do Polo Moveleiro, a todas o comércio de Ubá, minha gratidão, porque sem eles não tinham como fazer. A toda a minha gratidão a todas as igrejas. Nós conseguimos reunir todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas, a todos os grupos religiosos de Ubá participaram, todos os clubes de serviço participaram. E tem pessoas anônimas que iam contribuir, não, o que é preciso? Contribuía com camisas. Foram mais de 10 mil camisas. Então foi uma estrutura fantástica, fantástica que nós montamos. Quando a gente tinha pouco dinheiro, o Juninho da Islau, como é que eu não vou deixar de ser honesto em falar, ô Juninho, nós não temos muito dinheiro para fazer, não, precisamos fazer um café lá para interagir as pessoas. Aí ele falou, cobra o preço de custo. Algumas vezes ele cobrou o preço de custo para nos ajudar. Ele falou assim, eu vou tirar o meu lucro. Então, assim, são uma coisa fantástica. E sem contar, o Júlio, as pessoas que estavam doentes. Quando eu vejo essas pessoas falar o projeto é meu, tinha um monte de pessoas doentes. Isso é uma falta de respeito com as pessoas. O Sebastião era um que estava. Agora a situação mais grave, eram 3 pessoas que estavam em situação mais grave. E a gente não faltou nem um dia. Aí a Helena Xavier, minha irmã da Marília, eu fazia quimioterapia de 12 em 12 horas, todos os dias. Tinha vezes que tinha que sair correndo para levar para eu fazer quimioterapia, eu fazia quimioterapia oral, mas os comprimidos tinham que ficar na geladeira por conta da temperatura. Aí tinha vezes que eu não esquecia, mas aí até na hora de te levar, saía as pessoas correndo para me levar em casa para eu tomar os comprimidos de quimioterapia. E aí a Helena Xavier, o Fábio. Então, assim, tem um monte de pessoas que desencarnaram, mas a gente falava sempre, se não der, se a gente não estiver aqui presente, a gente quer que tenha o tratamento em Ubá. E nós acreditamos nisso tudo. Então eu falo aqui emocionado, porque é uma covardia dessas pessoas querer fazer política com as adversidades. Porque as pessoas não sabem realmente o que é lutar com câncer. Não. Eu passei 2 anos internado. 2 anos no somatório de tudo. A gente não sabe, as pessoas não têm noção do que acontece, não. Então é uma covardia, é uma falta de consideração com todas essas instituições que eu te falei e com todas as pessoas que estiveram à frente. É uma falta de consideração. Por isso que eu falei que é imprescindível, falei com o Sebastião, falei com o professor Joaquim, que contemos a história de fato. Não tem dono. Não tem dono. Foi um trabalho coletivo. É uma rede coletiva. Foi uma rede de coletivo, com mais de 600 voluntários, diretos. Então assim, é muita coisa que aconteceu nesse período todo. E não foi barato, não. Você pensa que é barato servir café durante quase mais de 6 meses, igual a família das Aldinhas serviu? Você pensa que é barato camisas? Foram mais de 10 mil camisas distribuídas para as pessoas de Ubá e da região. Então, assim, isso tudo não é barato, isso custou dinheiro. E teve pessoas que compraram, vestiram a camisa do Grapac e acreditaram. Embora tivesse um pequeno grupo aqui que debochou o tempo todo. E foi algumas pessoas desse pequeno grupo que debochou o ano passado estavam usando isso na campanha política. Então, assim, a estrutura coletiva nós montamos. Mas para fazer justiça com as pessoas que realmente foram responsáveis, inicialmente o Saulo que nos ajudou, levando até a FEMIG para encontrar com o doutor Antônio Carlos de Barros Martins. Minha gratidão a ele, porque ele nos ouviu, destinou amanhã para ouvir todos os nossos argumentos com a direção da FEMIG em 2012. Toda a gratidão aqui ao Reginaldo, doutor Cleverson, que inicialmente acreditaram também, um no regional e o outro, ao Galvão, que achou, que localizou a portaria que possibilitasse tudo isso. E assim foram várias pessoas. E ao Claudinei e Campos, Adelto, porque eu cheguei e falei para ele lá em agosto, quando havia uma negativa por conta do meio ambiente. Aí os dois falaram, eu vou levar em conhecimento. Porque se ele não tivesse iniciativa, não era obrigação deles, mas levaram em conhecimento do secretário. E o secretário Fábio Bacarete aceitou prontamente como presidente da FEMIG, ele, o André Luiz Moreira dos Anjos. E aí foi esse grupo técnico que nós temos que agradecer. Agradecer muito a Renata Leles, porque ela falou, já que é para finalizar, então vamos finalizar. Ela assumiu em março e em 3 meses ela finalizou tudo na FEMIG. Finalizaram tudo. Em junho eles apresentaram. Parabenizar aqui a Fundação Cristiano Varela, porque a Fundação Cristiano Varela, pelo profissionalismo e pela altivez do Dr. Sérgio, que não deixou ninguém usar isso como política. O próprio Misael, quando veio ao bar fazer uma live, já depois que estava já celebrado o acordo,
e já tinha sido... Ele veio ao bar e ele falou assim, eu me inteirei, ele fez uma live com o João da Fazenda, e ele falou, tive que me inteirar para saber como é que estava tudo isso. Então, essas pessoas nobres, parabenizar aí o Misael, que ele não fez, assim, ele veio falar no momento certo e não fez uso político, usou da parte técnica também, como filho do Lael Varela, parabenizá-lo pela postura que ele teve republicana, e essas pessoas que finalizaram todo esse processo. E aqui é a minha gratidão a todas essas pessoas. Eu tenho documentos, tenho atas, tem tudo que comprova. Nós vamos escrever em comum acordo com a FEMIG, em comum acordo com o governo do Estado, em comum acordo com a Fundação, todos esses nomes aqui que nós nomeamos, que foram pessoas técnicas que estiveram envolvidas diretamente, nós vamos escrever o material, publicar e lançar antes da eleição. Porque eu acho uma injustiça não considerar as mais de 100 mil assinaturas, a estrutura que o Intercinde, que o Paulo Mobireiro nos ajudou a montar, a ETAL, as meninas da ETAL, elas ficavam no final de semana conosco, fazer o curso de enfermagem. Aos funcionários do PSF, que resolveram vestir a camisa da Prefeitura Municipal, ao Kleber e o João Paulo, nós não dávamos sossego para o Kleber e o João Paulo, porque tinha exame de mamografia, tinha um monte de coisa, eu ligava ao Kleber. A Sandra Crilesse, então a equipe da secretaria estava toda afinada conosco. Não, você pode, assim, os exames de mamografia, acelerar, tinha alguns tratamentos que estavam muito lentos, a gente ligava, não ajuda a gente aí. O doutor Itamar atendeu no hospital, a Rosângela Alfena botou o hospital à disposição, o Hospital São Vicente à disposição, o doutor Ricardo Furtado, ele atendia as pessoas, pediam várias vezes, o pessoal está fazendo quimioterapia, está com o rim comprometido, não tem como ele ir em Juiz de Fora e nem em Muriaé agora. O doutor Ricardo atendia. Então, é injusto uma pessoa virar e bater no peito, o tratamento foi eu que trouxe. Não trouxe tratamento. Fomos nós, né? Fomos nós que trouxemos tratamento. Se as pessoas quiserem votar nas pessoas que se auto-intitulam, tudo bem. Mas a verdade que eu estou lhe falando aqui hoje foram essas pessoas que foram responsáveis. E mais ainda a equipe do Zema. A equipe do governador Romeu Zema, que finalizou isso tudo, entregou a tempo hábil para ele no final de julho, e no final de julho ele veio para o bar. E tem uma figura aqui que eu não posso, assim, que entrou na reta final, eu nem sabia, porque eu não conhecia pessoalmente, a gente só conhecia por nome, que é o Bruno Fusaro. O Bruno Fusaro, ele tem uma amizade com o Fábio Bacaretti, anterior ao Fábio no serviço público. Porque o Fábio já frequentava o bar. E ele namorou uma prima do Bruno. Então eles têm uma amizade longeva. Então, na reta final, o Bruno ainda deu esse suporte para nós ainda, pedindo lá, porque eles têm uma amizade antiga, antes de envolvimento da política. Antes do secretário Fábio. Antes do governo Zema, a amizade deles é muito antiga. Então tem o Bruno ainda que deu essa contribuição que... Então, assim, são várias pessoas que fizeram. E inicialmente, desde o princípio, o Grapac apresentou uma proposta para o tratamento ser na FEMIG. Nós nunca fugimos dessa proposta. Então, a proposta coletiva foi apresentada à FEMIG em 2012. Então, o doutor Antônio Carlos Foguinho já me disse que vai dar o depoimento. Todas as pessoas que estiveram envolvidas vai dar o depoimento para o livro que nós vamos publicar, dando voz às pessoas que realmente trabalharam. Mas, gente, tinha gente no final de semana, Júlio, que largava famílias inteiras, né, Sebastião? Ia para o calçadão, ia para a cidade vizinha junto conosco. A Holiday ajudava com cadeira. A Holiday ajudava com cadeira, ajudava com mesa. Então, assim, todo mundo contribuiu. E as pessoas vibravam com aquilo. E de certa forma, Júlio, para mim, foi muito importante esse movimento, porque era um refúgio. Eu não ficava em casa, porque eu sabendo que a qualquer momento eu podia morrer, eu sabia que a minha situação era muito grave. Então, aquilo ali, formamos uma família mesmo, uma família. A gente ria, a gente brincava, a gente fazia os cafés, fazia o almoço, a gente procurou viver intensamente aquele momento, porque eu falei, se eu partir amanhã, pelo menos a gente deixou um legado. Vai ter valido a pena, né? Vai ter valido a pena. E termino aqui, Júlio, se você fica à vontade de fazer qualquer pergunta, termino aqui fazendo uma homenagem a Helena Xavier, ao Fábio, que foram pessoas que realmente estavam numa situação muito grave, igual a minha, mas a Helena falava comigo o seguinte, eu posso até não ficar aqui para ver o tratamento,
mas eu vou ficar feliz onde que eu estiver, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Teve pessoas que veio de vários lugares. Veio de Betim, veio de Astolfo Dutra, veio gente de Muriaé, vinha no final de semana para nos ajudar aqui. Que bom. Então, e o prefeito, o Edson também, ele não deixou de ter participação. Não. Por quê? Porque quando nós precisamos do Sindicato Rural, o Venâncio ajudou a fundar junto conosco mas tinha que fazer uma consulta, a diretoria do Sindicato Rural, para ceder um espaço lá. E o prefeito, na época, ele era diretor do Sindicato Rural, foi presidente, foi diretor. Então, assim, todas as pessoas deram uma contribuição, todas, indistintamente. No livro a gente vai ter condições de colocar o nome de todas as pessoas que participaram. Mas aí veio a Dunalva, veio participar na fundação, a Ângela Burato, a Marília Xavier, a Fábio Adili, e aí veio formando esse grupo, assim, várias pessoas, eu fico com medo até de adinar, juntamente com um grupo enorme de pessoas, eu fico até com medo de falar nomes aqui, porque são muitos nomes. Esquecer alguém, né? De esquecer alguém e cometer um equívoco. Mas com certeza vai estar nesse material que nós vamos produzir e lançá-lo antes das eleições. Nós não viemos aqui para contestar absolutamente nada. Nós viemos aqui para agradecer e dar nome às pessoas que contribuíram realmente para o tratamento Estaiubá. Ô Zé, muito obrigado, tá? Parabéns pela luta, pela história e pela contribuição, não só... Eu estou falando com você em nome de todas as outras pessoas envolvidas, claro. Então, parabéns pela história belíssima aí dessa contribuição, todos deram, né, para o tratamento oncológico aqui no Ubá, para que esse sonho fosse realizado, seja realizado, ele ainda vai, né, ser realidade. Na verdade, já é uma realidade. Já é uma realidade porque os documentos já estão todos assinados, isso. Agora é só pequenos... Agora a parte final, que é a execução. Que é a execução agora. Mas, enfim, parabéns. O livro aí, com certeza, vai ser lançado, vai ser um sucesso. Quem não conhece a história, faça questão de conhecer através do livro. Quem não assistiu, quem pegou um trechinho da entrevista aí, faça questão de rever. E como o Zé do Carmo disse, ele não veio aqui afrontar ninguém, ele não veio dizer que fulano não tem participação, que o outro não tem. Ele veio dar nome às pessoas que ele vivenciou e que viu a participação de todas essas pessoas. A gente deixa à disposição aqui sempre, se alguém quiser contestar alguma coisa dita aqui pelo Zé do Carmo, pode procurar a nossa produção, fica à vontade, nosso espaço é sempre democrático. O Zé do Carmo tem, com certeza, como sempre, documentos, ele tem fotos, ele tem testemunhas, ele tem tudo isso, eu sei que tem. Mas se alguém quiser contestar alguma coisa que ele disse aqui, pode procurar a nossa produção, nosso espaço está à disposição. Muito obrigado, Zé do Carmo. Muito obrigado também ao Sebastião, muito obrigado também. Sebastião Estevam. Parabéns pelo trabalho também. E reitero aqui os meus agradecimentos à Fundação Cristiano Varela, à FEMIG, nas pessoas do Claudinei Campos, do Adelto, da Renata Leles, do Dr. Fábio Bacarete, da doutora Luciene Carvalhais, do Dr. André Luiz Moreira dos Anjos, que foram as pessoas que deram um contributo, e o governador, porque acatou prontamente e veio ao Ubá para celebrar o acordo. E ao prefeito, que quando foi informado que eu oficialmente ia ser feita a parceria, o prefeito se colocou à disposição, juntamente com o secretário de Saúde, para tudo que fosse necessário. Parabenizar essas pessoas, porque eles que possibilitaram a realização de um sonho de um grupo de pessoas que realmente pensaram no próximo. Muito bem, aí conversei com o José do Carmo Araújo, falando sobre essa história bonita aí do tratamento oncológico na cidade, e se Deus quiser, em breve esse serviço já vai estar sendo prestado, e você que precisa desse serviço, ou tem um parente que precisa desse serviço, vai saber agradecer a cada uma dessas pessoas que o Zé do Carmo citou aqui, e a cada uma pessoa, inclusive, que deu essa contribuição assinando, que também é muito importante. Cada um cidadão que foi lá e assinou também faz parte dessa belíssima história aqui, a gente agradece, tá bom?